A gente vai discutir o uso dos espaços públicos das grandes cidades. Uma pesquisa feita por uma consultoria de relações públicas, a Edelman, mostrou que cidades como São Paulo, Bogotá, Cidade do México e Buenos Aires têm pessoas mais dispostas a ir às ruas. Esse conceito da mais disposição a ir às ruas e ocupar os espaços públicos é o tema do nosso programa hoje. Para isso a gente começa apresentando a Isabela Oliveira Pereira, que é antropóloga, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Etnografia Urbana. Boa tarde, Isabela, é um prazer tê-la conosco. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui. Legal, obrigado. Também conosco o professor Lúcio Gomes Machado, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU. Ele tem um colega que é vereador aqui na casa, o vereador Nabil Bonduque, e ele é professor da disciplina História da Arquitetura. Tudo bem, vereador? Vereador, tudo bem, professor? Ainda não, um dia serei. Agradeço muito o convite, estou à disposição aqui para o debate com os colegas. Legal. E representando aí organizações que falam desse espaço público, que encampam essa ideia, a gente tem também a Cecília Lotufo, uma fundadora do movimento Boa Praça, na região do Alto de Pinheiros, na Vila Jataí. Cecília, é um prazer tê-la conosco, tudo bem? Prazer também. Você é da área da antropologia ou da arquitetura? De tudo, eu sou da base. Da base. A base tem que ter a complexidade para acontecer. Legal. Bom, vamos lá, vamos colocar como ponto de partida. Houve a questão do fechamento da Avenida Paulista, a questão do uso recreativo do Minhocão, o elevado Costa e Silva, agora elevado João Goulart, aos domingos, aos sábados, no fim da tarde, a questão do espaço público da cidade de São Paulo com fechamento de ruas em periferia e tudo mais. E aí nós não estamos falando de bandeira política. Esse é um caminho para a cidade, professora? Eu acredito que sim, porque a gente teve muita visibilidade com as ruas abertas no caso da Avenida Paulista, né? Muita visibilidade e até uma discussão em relação ao posicionamento do Ministério Público, das pessoas serem contrárias, outras a favor, mas isso, na verdade, a gente precisa lembrar que ele é um movimento mais amplo da cidade como um todo e várias ruas da cidade. Mas eu acredito que sim, e acho que é interessante, porque eu acompanhei, numa pesquisa que a gente fez sobre a Paulista Aberta, a gente foi acompanhando ao longo do tempo e a gente foi vendo que tem mudado a apropriação do espaço. Então, quer dizer, as pessoas também precisam aprender a lidar com o espaço e aprender a dizer, bom, pensar, esse espaço também é nosso, a gente pode ir, pode fazer piquenique, não pode fazer piquenique, pode sentar na calçada, não pode, leva a criança, não leva, e quando está chovendo. Então, eu acho que é parte de um aprendizado que ele é muito importante para todos, para a cidade em geral. Se a gente pegar, por exemplo, a Grande São Paulo, mais Campinas e mais Campinas, a gente tem uma população equivalente à da Austrália, o que é completamente surreal. A discussão de São Paulo não deveria ser uma discussão que estaria centrada num outro patamar, em olhar a cidade com essa dimensão heterogênea que muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa percepção, professora? Eu acredito que sim, até porque a gente tem, nas falas, a gente comenta e quando a gente fala da cidade de São Paulo, a gente pensa no centro expandido. Então, a gente está pensando no centro, mais antigo, na Paulista. Então, são exemplos de lugares que têm muita visibilidade. Você até citou a questão da mídia, né? A gente tem na Avenida Paulista hoje uma série de protestos, né? E esses protestos, a gente pode até ficar com a impressão de que eles só acontecem na Avenida Paulista. Sim, é mais na Avenida Paulista, mas eles acontecem em outros lugares da cidade. Só que acontece que quando a gente tem um protesto na periferia de São Paulo, a mídia não está lá para cobrir. Então, a gente tem uma questão na cidade, uma distribuição, uma geopolítica, que é uma questão do que é visível e do que não é visível, né? Sim. Então, se a gente fecha a Avenida Paulista aos domingos, isso é uma discussão complicada. Pode fechar, não pode, tem hospitais, etc. Tem ruas, ou até, enfim, espaços enormes na cidade, que se eles fecharem, não faz diferença para a opinião pública ou para essa questão da visibilidade da mídia. Então, eu acho que é importante a gente pensar o espaço junto com as relações sociais. No jornalismo, isso que a senhora citou, professora, a gente chama de demografia dirigida. Se uma morte em Parelheiros ou no Capão Redondo é uma estatística, uma morte no cruzamento dos Jardins é uma notícia. Exato. A gente viu, por exemplo, a questão hoje das pessoas que estão em situação de rua, né? Sim. Então a gente teve visibilidade, porque teve uma pessoa em situação de rua que faleceu na Avenida Paulista, e aí a sensação que a gente fica como opinião pública é, nossa, isso não pode acontecer, isso é inadmissível, o que a gente vai fazer? Nossa, vamos abrir um debate.
E a quantidade de pessoas que morrem, como você falou, que não viram notícia, que elas são só estatística, né? Por uma série de razões. Bom, vamos fechar o programa. Eu queria primeiro agradecer muito a Isabela Oliveira Pereira, antropóloga, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Etnografia Urbana. Obrigado pelo bate-papo. Estamos à disposição aqui na TV Câmara. Queria que você deixasse sua mensagem final e seus contatos. Eu acho que iniciativas como essa são estimulantes, porque a gente sai daqui com uma cabeça diferente do que a gente entrou, pelo debate, diferentes perspectivas, e eu acho que isso é importante para que a gente vá pensando mesmo a construção dessa cidade. Vou fazer só uma propaganda, que no nosso Núcleo de Etnografia Urbana a gente acabou fazendo, enfim, uma das nossas pesquisadoras fez um documentário sobre a Paulista Aberta, então está no YouTube, se chama Paulista Aberta, que é o Viane Lima, e enfim, e a gente tem produzido materiais audiovisuais e uma série de materiais sobre as nossas pesquisas que envolvem a Avenida Paulista, mas não só, que envolve a cidade como um todo. E ela está sumariamente convidada a participar da programação da TV Câmara e a gente exibiu o documentário dela, caso seja do interesse dela. Está sumariamente convidada, leve esse convite, por favor, professora Isabela, estamos à disposição.